Helena caminha pelos corredores da ala de cuidados paliativos com uma serenidade que muitos confundem com frieza, mas que é o resultado de anos observando o fim da vida. Para ela, a morte não é um fracasso médico, nem uma batalha perdida escondida sob luzes fluorescentes. É, antes de tudo, uma transição final, o último capítulo de uma narrativa humana que merece ser lido com paciência e dignidade. Naquela ala silenciosa, onde o aroma de lavanda suaviza o cheiro clínico de asepsia, Helena busca humanizar o inevitável. Ela entende que curar nem sempre significa prolongar a existência biológica, mas sim cuidar da alma enquanto o corpo se prepara para a despedida. Cada paciente é um livro prestes a ser fechado, e ela se posiciona como a guardiã das últimas páginas, garantindo que o ponto final não seja rabiscado pelo medo, mas escrito com paz. A rotina de Helena foi desafiada pela chegada de Arthur. Ele não era um paciente comum, disposto a aceitar o acolhimento oferecido. Ex-fotógrafo de guerra renomado, Arthur passou décadas capturando o horror absoluto de mundos em colapso. Agora, seu próprio mundo desmoronava sob o peso de uma doença terminal que não aceitava negociações. Ele chegou à ala carregado de uma amargura cortante, com olhos que pareciam ter visto cinzas demais para suportar a luz suave do quarto hospitalar. Desde o primeiro momento, sua postura foi de total resistência. Ele recusava qualquer tentativa de conforto, reagindo com aspereza a qualquer enfermeiro que tentasse puxar conversa ou ajustar seus travesseiros. O detalhe que mais chamava a atenção era uma pequena caixa de madeira escura e gasta que Arthur mantinha permanentemente ao alcance das mãos, abraçado a ela sob o lençol. Aquela caixa era seu último reduto de privacidade, um cofre trancado por um cadeado simples, mas guardado com agressividade defensiva. Ele proibira que qualquer pessoa tocasse no objeto, demonstrando um temor místico de que seu conteúdo fosse violado. Para Arthur, aquele quarto não era um lugar de repouso, mas sim a trincheira final de uma guerra que ele pretendia lutar sozinho, sem aliados e sem trégua emocional. Sua amargura transbordava em cada silêncio prolongado e em cada olhar de desprezo lançado para os que tentavam ajudá-lo. Helena possuía uma paciência forjada no convívio com a dor. Ela via através da couraça de espinhos que o fotógrafo havia erguido. Em uma tarde chuvosa, na tentativa de suavizar o ambiente, decidiu colocar uma música clássica suave no quarto, acreditando que a harmonia das notas poderia trazer alento ao espírito inquieto do homem. A reação de Arthur foi imediata e carregada de fúria. Com a voz embargada pela fraqueza, mas vibrante de indignação, ordenou que ela desligasse aquilo. Ele gritou que a beleza era uma mentira cruel, uma lembrança insuportável de tudo o que ele já havia perdido. Para Arthur, o silêncio absoluto e o isolamento eram as únicas coisas honestas que lhe restavam. Helena recuou, percebendo que a dor de seu paciente ia além do colapso orgânico. Era uma ferida na própria essência de sua existência. A tensão entre o dever médico e a resistência do homem atingiu o ápice durante uma noite de crise severa. Enquanto a medicação lutava para conter as ondas de dor física, Helena permaneceu ao seu lado, segurando sua mão trêmula contra a vontade dele. Foi nesse momento de vulnerabilidade extrema, onde as defesas desabam diante da finitude, que o fotógrafo deixou escapar uma confissão dilacerante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Entre suspiros pesados, Arthur revelou que seu isolamento era uma espera angustiante por alguém que nunca cruzaria aquela porta. Com uma lágrima percorrendo o rosto marcado, ele falou brevemente sobre o peso de uma traição familiar ocorrida há 20 anos, uma mágoa que nem mesmo a sombra da morte conseguia dissipar. Helena compreendeu que sua missão ali seria navegar por um mar de arrependimentos para tentar encontrar a paz que Arthur tanto negava a si mesmo, agora, enfim. As horas que se seguiram à confissão de Arthur
foram impregnadas por um silêncio diferente na ala de cuidados paliativos. Não era mais o silêncio do vazio, mas o de um peso imenso que finalmente encontrara palavras na penumbra do quarto. Helena, em sua pequena mesa, processava o nome que agora ecoava. Beatriz. A filha única, o fragmento de um passado que Arthur tentara soterrar sob poeira de guerra e memórias traumáticas. O afastamento de 2 décadas não fora apenas uma questão de distância geográfica. Era um abismo emocional cavado por prioridades trocadas. Enquanto Arthur registrava a dor do mundo em lentes precisas, negligenciava a dor silenciosa que crescia em sua própria casa, até que o vínculo se partisse como cristal sob pressão. A abordagem de Helena baseava-se na dor total. Ela sabia que, para tratar a agonia espiritual de Arthur, a tempestade física precisava ser acalmada primeiro. Era necessário um equilíbrio de fármacos para que o paciente fosse uma consciência lúcida, capaz de enfrentar seus fantasmas antes do fim. À medida que a dor física era controlada, a vulnerabilidade de Arthur florescia. Ele já não rosnava insultos. Agora, seus olhos buscavam os de Helena com uma súplica muda. Ele estava exausto de carregar o fardo daquela caixa de madeira e o segredo de um amor que se transformara em cinzas por puro orgulho ferido. Movida por uma compaixão que desafiava os limites profissionais, Helena iniciou uma busca silenciosa. Ela mergulhou em registros e utilizou contatos para localizar Beatriz. Sabia que cruzava uma linha ética tênue, mas naquele corredor onde a vida se despedia, as regras burocráticas pareciam pálidas diante da urgência do perdão. Cada minuto contava como se fosse um século. Helena sentia que o tempo estava se tornando um recurso escasso, escorrendo como areia entre os dedos de Arthur, que agora passava a maior parte do dia em um estado de sonolência febril e pensamentos distantes daquela ala silenciosa. A deterioração clínica do fotógrafo acelerou nos dias seguintes. Sua respiração tornou-se curta, superficial e ritmada por pausas que faziam o coração de Helena saltar. A pele assumia uma palidez cerúlea sob a luz do hospital. A tensão no quarto aumentava na mesma proporção em que o vigor de Arthur diminuía. Em uma manhã cinzenta, percebendo que sua força se esvaía, ele fez um gesto trêmulo em direção à mesa de cabeceira. Com um suspiro que carregava o peso de 1000 batalhas, ele finalmente permitiu que Helena pegasse a chave escondida sob seu travesseiro, selando um pacto de confiança absoluta e final. Ao abrir a caixa de madeira, Helena não encontrou imagens de horror e morte. Deparou-se com o tesouro mais humano de Arthur. Dezenas de fotografias analógicas, amareladas pelo tempo, retratando exclusivamente uma menina. Beatriz correndo em um parque, soprando velas ou sorrindo com um dente a menos. Eram os registros de uma vida que ele não soube proteger de perto, carregados por todas as zonas de conflito como um amuleto e uma punição. Aquelas fotos provavam que, mesmo no caos da guerra, o coração de Arthur nunca deixara aquele pequeno universo doméstico que ele mesmo ajudara a destruir com sua ausência prolongada e egocêntrica. Com o coração batendo forte, Helena finalmente conseguiu um telefone. Após várias tentativas, a voz de uma mulher atendeu. Era Beatriz. O que Helena esperava ser uma ponte para a cura transformou-se em um novo desafio emocional. Ao ouvir o nome do pai, a voz de Beatriz endureceu. Não havia saudade, apenas uma cicatriz profunda que a ligação acabara de reabrir. Beatriz falou sobre promessas não cumpridas e sobre um pai que preferia a tragédia alheia à presença da própria filha. A revelação sobre o estado terminal de Arthur não provocou lágrimas, mas um silêncio gelado. Beatriz recusou-se a visitar o hospital, afirmando com frieza que o homem naquele quarto já havia morrido para ela há muito tempo e que não haveria despedidas agora. Diante da recusa inicial e gélida de Beatriz, Helena não sentiu raiva, mas sim uma tristeza profunda pela oportunidade de cura
que parecia se esvair por entre os dedos. Ela sabia, por anos de experiência na ala de cuidados paliativos, que o não de Beatriz não era fruto de indiferença, mas um escudo de proteção contra uma dor antiga que nunca cicatrizara totalmente. Sem pedir permissão para a lógica burocrática, a médica decidiu tentar uma última ponte. Iniciou uma chamada de vídeo e, quando o rosto de Beatriz apareceu na tela com uma expressão endurecida pela defensiva, Helena não proferiu palavras de julgamento ou súplica. Em vez disso, posicionou a câmera do celular sobre a caixa de madeira aberta. Uma a uma, as mãos de Helena começaram a passar as fotos analógicas. O silêncio do outro lado da linha, antes preenchido por uma respiração ríspida, foi aos poucos sendo substituído por soluços contidos. Beatriz via a si mesma através dos olhos de um pai.